Se tem uma coisa chata e irritante, é dor na lombar. Não dá pra fazer nada. Nem calçar uma meia. Ou pegar algo do chão. Dói até pra dormir. As costas ficam travadas. Mas você sabia que existem exercícios que tratam e previnem dores na lombar? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Afinal, de que adianta você estar shapeado, mas com as costas travadas? Eu sou Eric Nagata, professor e treino há mais de 20 anos. E nesses 20 anos eu já travei as costas, já tive dores terríveis na lombar por diversas vezes. Principalmente quando eu era atleta de CrossFit, que eu abusava muito dela. E em todos esses anos, eu aprendi na prática a entender e a tratar não só a minha dor na lombar, como a de todos os meus alunos. A verdade é que a dor, ela é biomecânico-psicossocial. Palavrinha chata, né? Mas o que quer dizer isso é que até conviver com seu cunhado chato pode te causar dor no corpo. Porque a gente sente com o corpo. Mas eu não quero relativizar muito, não. Vamos manter no fisiológico. Você se machuca quando você experimenta algo para o qual seu corpo não estava preparado, quando você faz muito em pouco tempo. Quer dizer que se você aumentar demais o peso, o volume de repetições, ou o volume de séries, ou a frequência semanal, de uma vez o seu corpo vai sentir. E isso para tudo, não só para a lombar, como para o joelho, para os ombros. Então é sempre importante você gradativamente aumentar o seu treino, porque aí vai dar tempo de você aumentar a tolerância do seu corpo e respeitar ela. Outra forma de você sentir dor na lombar, outra causa, é um desequilíbrio das musculaturas em torno dela. Esse desequilíbrio, puxando mais para cá ou para lá, torcendo, vai gerar entorses, vai torcer as suas estruturas, suas articulações, podendo causar aí algum desgaste ou uma inflamação. Principalmente pessoas que vivem sentadas trabalhando. Nessa posição, que é uma bosta, se você ficar muito tempo nessa posição, trabalhando, estudando, você vai encurtar alguns músculos, como os flexores de quadril, psoas aqui, a sua posterior de coxa, e vai deixar outros músculos alongados e fracos, como o seu glúteo, o seu quadríceps. E eu preciso saber exatamente quais são as estruturas que estão irritadas, que estão me causando dor, que estão lesionadas? Não. Infelizmente, fazer exame de imagem não vai te ajudar. A menos que você queira fazer uma cirurgia, o tratamento vai ser repouso e fortalecimento. O repouso é você deixar as estruturas desinflamarem. Então você vai ter que mudar um pouquinho o seu treino e a sua rotina. Você vai ter que evitar atividades do seu dia a dia ou exercícios na academia que piorem a sua dor. Assim o corpo vai conseguir desinflamar. Só que é importante você não parar de treinar completamente, porque o que trata, o que cura o seu corpo é o movimento. Você trata o seu corpo levando nutrientes e limpando através do sangue. E você circula o sangue através do movimento. Então você fazer uma atividade física que não piore a sua dor vai te ajudar a longo prazo. No caso das articulações, que não é sangue, é um líquido sinovial. Você vai estar nutrindo através desse líquido e você faz isso através do movimento. O recomendado é que você mantenha os exercícios numa escala de 1 a 10, sendo 1 uma dorzinha, assim, um incômodo leve, e 10 a pior dor do mundo que você sentiu na vida. Nessa escala que você mantenha o exercício em torno de 1 a 2. Só que tem um problema nessa escala, porque quando a gente está se exercitando, quando a gente está aquecido, a nossa percepção de dor, nossa tolerância aumenta. Então, eu recomendo que durante o treino, quando você estiver aquecido ou aquecida, que você mantenha a sua escala em 0. Quer dizer, que você faça exercícios apenas que você não sinta dor alguma, nenhum incômodo, nada. E aí, nas atividades do dia a dia que você está mais frio, aí você mantém a escala de no máximo 2. Como eu vou saber se eu realmente estou piorando ou não a minha dor, a minha lesão? Você vai saber depois do treino. Depois que você treinar, que seu corpo esfriar ou no dia seguinte, você vai sentir.
se a dor piorou, ou se ela manteve a mesma, ou se ela melhorou. Então, se ela piorou, pode ser que você tenha feito demais. Você tenha levantado muito peso, então você pode reduzir na próxima vez. Ou você tenha feito muitas repetições ou muitas séries, e aí você diminui e vai calibrando. A dor é o seu termômetro. E como eu adapto o treino quando eu tô com dor na lombar? Você vai evitar exercícios que coloquem muita carga axial no seu corpo, quer dizer, que comprimam muito a sua coluna. Por exemplo, agachamentos, levantamento terra, o stiff, remadas em que você fique nessa posição curvada, ou se não, aquela remada que você faz no cabo. Sabe quando você senta no banco, fica com o peitoral livre e rema? Você tá botando uma carga a mais na sua coluna. Nesse momento que você estiver crítico, com dor, não é legal. Vamos evitar estes exercícios. Faça uma remada com o peitoral apoiado. Para você treinar pernas, você pode fazer um leg press, você pode fazer ali uma cadeira extensora, as cadeiras flexoras, fazer um trabalho mais isolado. Você pode fazer uma elevação pélvica, você não vai sentir tanta dor, você não vai comprimir tanto a sua coluna vertebral quando fizer esses exercícios. Outra estratégia que eu gosto muito é fazer versões unilaterais dos exercícios. Dessa forma, você consegue diminuir o peso de trabalho, sobrecarregando menos a sua coluna. Agora vamos falar de exercícios que vão aliviar a sua dor na lombar. Um dos que eu mais gosto é o gato-vaca, educativo gato-vaca. Você vai ficar numa posição 4 apoios. Nessa posição, eu consigo remover a carga que eu tenho na minha coluna. Eu não comprimo ela. Dessa forma, sem essa carga, eu consigo movimentar a minha coluna livremente nessa posição estendida, que é chamada de vaca, e alternar com a posição de gato, que é essa posição bem curvada. Você vai pensar em curvar todas as suas vértebras, lá do cóccix até a sua cervical, queixo no peito. Então, puxa o ar indo para a vaca e solta o ar fazendo gato. Você também pode fazer segmentado, quer dizer, pedacinho por pedacinho. Essa movimentação da coluna, ela é muito saudável, muito boa para sua coluna, porque ela vai remover aquelas tensões que ficam de uma postura que você passa muito tempo no seu dia. Então esse exercício é ótimo para você incorporar e fazer ele diariamente para higienizar a sua coluna. Tem um especialista de tratamento de dor na coluna. Esse cara se chama Stuart McGill. Ele é um fisioterapeuta. E ele já resolveu milhares de casos de pacientes com dores na lombar. E sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que o que mais lesiona a sua coluna é a combinação de peso, essa compressão da sua coluna, com movimentação, micromovimentações da coluna. Isso aumenta demais a força de cisalhamento, que é fazer um disco deslizar, fazer uma vértebra deslizar sobre a outra, podendo causar vários problemas na sua coluna. Portanto, fazer muita força, comprimir demais a sua coluna isoladamente, ou movimentar a sua coluna sem peso, como foi o caso do exercício gato-vaca, não é lesivo, não vai te machucar. A nossa coluna, ela tem uma estrutura desenhada para suportar muito peso, muita compressão, só que sem movimento. A nossa coluna, ela também foi desenhada, projetada para se movimentar bastante, só que sem o peso. Combinar os dois é o desastre. Só que combinar, lembra que eu falei no começo do vídeo? O nosso corpo tem uma tolerância, a gente consegue construir essa tolerância. Quer dizer que eu consigo segurar um peso, o que já comprime as minhas vértebras, e movimentar elas também, sem me machucar. Porque eu fui construindo essa tolerância. Meu corpo está preparado para curvar minha coluna carregando esse peso. Claro que para um certo número de repetições. Se eu quiser fazer 10, 20 repetições com esse peso, curvando as minhas costas, não vou me lesionar. Agora, se eu quiser construir 50, 100, eu vou precisar trabalhar a minha tolerância, eu vou precisar
preparar o meu corpo para isso. Então a chave para prevenção de dores na lombar é você trabalhar exercícios que aumentem a sua tolerância, que te deixem mais resistente, mais forte para levantar peso, curvando a sua coluna. Imagina o seguinte, eu pego essa barra, eu consigo colocar 60 quilos e curvar todas as minhas vértebras carregando ela sem me machucar. Então na hora que eu for pegar um objeto, tipo esse Abimet, que não pesa aqui 500 gramas do chão com as costas curvadas, eu não vou me lesionar. Na hora que eu pegar alguma coisa do chão, a minha casa, pegar uma sacola de compras, se eu tiver com as costas curvadas, eu não vou me lesionar. Por quê? Porque na academia eu já faço exercícios com muito mais peso, já preparei o meu corpo, já deixei ele mais resistente e forte para levantar os pesos do dia a dia. Eric, beleza, eu entendi que eu posso colocar bastante peso na minha coluna e que eu posso movimentar bastante ela sem peso. Nossa, que chato. Eric, beleza, eu entendi que a minha coluna foi desenhada para carregar muito peso, sem movimentação excessiva, e que eu consigo movimentar ela, que ela também foi desenhada para se movimentar bastante sem peso excessivo. Só que eu tô com muita dor. Como é que eu faço para resolver isso? Aquele especialista que eu falei, o Stuart McGill, ele desenvolveu um protocolo chamado Big 3, os grandes 3 exercícios que você deve incorporar diariamente ou sempre ter uma versão deles no seu treino. E esses exercícios vão ajudar a diminuir seus níveis de dores e a fortalecer. Vamos passar por eles agora. Big 3 do Stuart McGill. São 3 exercícios e eles são bem gentis para sua coluna. Então você vai conseguir fazer eles mesmo que você esteja na situação crítica de dor na sua lombar. O primeiro exercício é o abdominal do McGill. Ele chama de McGill Curl. Eu não vou traduzir não. Ele é um abdominal do Stuart McGill. Você vai manter uma perna flexionada, a outra você vai estender ela. As suas mãos vão apoiar aqui nesse buraco que fica entre a sua lombar e o chão. A ideia desse exercício dessas mãos, as suas mãos elas vão servir como um guia. Elas vão te dar o feedback se você está fazendo certo ou está fazendo errado. Você vai manter elas aqui embaixo, para você ter essa percepção. E aí você vai tentar tirar a cabeça do chão, levantar ela lá no teto, como se você fosse dar um beijinho no teto. Ó. E enquanto você faz isso, você vai sentir o abdômen, seu abdômen trabalhar. E o mais importante, o porquê das suas mãos nas costas, é para você não curvar a sua lombar enquanto você levanta a cabeça. A sua lombar não deve se movimentar. Você não deve comprimir as suas mãos, fechar esse espaço enquanto você levanta a cabeça. Você vai pôr a mão aqui embaixo, você vai levantar a cabeça e vai voltar. Dá para fazer 10, 20 repetições. E aí você troca o lado, faça do outro lado também. Esse é o primeiro exercício do Big 3. O segundo exercício é uma estabilização. A gente vai tentar equilibrar os músculos em torno da sua lombar. Então a gente vai ter o glúteo, a gente vai ter o quadrado lombar. Isso é feito através da prancha lateral. A versão mais fácil da prancha lateral é com os joelhos apoiados no chão. Flexiona suas pernas para trás, traga o seu quadril para frente. Então joelho, quadril e o cotovelo vão formar uma linha reta. Ombro, não deixe esse ombro colapsado aqui perto da orelha. Afaste ele e suba o quadril. E vai segurar nessa posição. Você consegue aí segurar 15, 20 segundos no começo, vai trabalhar até chegar 1 minuto. Chegou em 1 minuto nessa posição, está fácil, você pode dificultar esticando a sua perna e segurando um bom alinhamento da prancha lateral. O terceiro e último exercício é o perdigueiro. O perdigueiro é nesta posição de 4 apoios que eu mostrei. Nessa posição, a sua coluna ela está descarregada, você não tem compressão nela. Mão embaixo do ombro, joelho embaixo do quadril. Você vai levantar uma perna, contraindo o seu glúteo, esticando o joelho e você vai levantar o braço oposto. Nessa posição, você vai segurar ela por 30 segundos. Se você quiser dificultar,
você pode tocar a mão no seu joelho e esticar elas de volta nessa posição, fazendo aí de 10, 20 repetições. Você pode fazer também alternando os lados. A ideia do Big Three, a ideia desses 3 exercícios, é você criar uma consciência corporal para estabilizar a sua coluna em diferentes posições. Porque lembra que eu falei? O Stuart McGill, ele acredita fortemente que o que lesiona a sua coluna, o que causa grande estresse nela, é você combinar peso, compressão com movimentação. Essa micromovimentação, quando você está carregando muito peso, quando você está com a coluna comprimida, é o que vai gerar uma lesão dos discos entre as vértebras. É muito importante que você sempre mantenha esses 3 exercícios no seu treino. O Big Three foi desenhado para pessoas que estão com muita dor na lombar, então eles são versões bem fáceis de fazer. Com o tempo, você pode incrementar versões mais difíceis desse exercício no seu treino. Falando em estabilização da coluna, existe uma técnica chamada Brace. Brace é uma técnica que a gente usa a respiração para estabilizar a coluna. Como você faz? Uma maneira bem simples de ensinar. Pega os seus dedos, enfia ali na costela aqui, ó, até doer. E aí, para você parar com essa dor desgraçada, você vai puxar o ar bem fundo, expulsando os seus dedos. Você vai sentir uma pressão interna muito grande. Você vai manter essa pressão interna e vai contrair o abdômen. Dessa forma, você vai criar uma pressão interna que vai estabilizar a sua coluna, vai impedir ela de se movimentar. Sem prender a respiração, você vai fazer o brace. Deixa eu trazer um pouquinho mais para trás para ficar em quadro. Você vai fazer o brace. E aí você vai levantar o peso. Ou fazer o seu agachamento. Isso vai te ajudar a estabilizar a coluna e evitar movimentos indesejados. Outro motivo de você estar sentindo dor na lombar é que ela está sendo sobrecarregada por músculos que não estão trabalhando direito. Ou seja, você está compensando a falta de trabalho de outros músculos com a sua lombar. Esse movimento aqui se chama extensão de quadril. Então, quando a gente está fazendo um agachamento, quando a gente está fazendo um levantamento, a gente está estendendo o quadril. Esse movimento, o principal grupo muscular responsável por ele seriam os glúteos. Só que o que também estende o quadril é a sua posterior e a sua lombar. Portanto, se você tiver glúteos fracos e inativos, por passar muito tempo do seu dia sentado com eles alongados, a sua lombar vai estar fazendo o trabalho deles. E a sua lombar não foi desenhada para receber tanta sobrecarga por preguiça dos seus glúteos. Muitos dos meus clientes homens resolvem a dor na lombar apenas incorporando elevação pélvica no treino deles. É interessante você incorporar também nos seus treinos exercícios para o glúteo, de forma unilateral, principalmente na fase crítica. Você vai levantar um pé do chão, você vai contrair o glúteo e subir o seu quadril. Nessa posição, é importante você manter as suas costelas fechadas, esse ponto do umbigo e o ponto do peito bem próximos, e ao contrário de fazer a ponte. Na hora que você faz a ponte, você está direcionando o trabalho para sua lombar. Então aproxime esses pontos e mantenha o quadril alto. Segure esta posição por 30 segundos ao minuto. Você deve sentir o seu glúteo trabalhando. Se você não sentir mais a posterior, tem uma estratégia. Você vai fazer força como se quisesse empurrar o chão para frente ou se empurrar para cima. Você pode colocar a mão em alguma parede para bloquear, sobe o quadril e se empurre e segure nessa posição. Também é muito importante para restabelecer o equilíbrio muscular dos músculos em torno da lombar, a gente alongar os flexores de quadril, especialmente o psoas. Esse alongamento é sensacional. Você vai ficar com um joelho no chão e o outro pé, eu quero que você leve ele lá para frente. Vai fazer uma retroversão pélvica, quer dizer o quê? Que você vai fazer o contrário de empinar a bunda. Você vai fazer aquele que eles chamam de cu de urso.
contraia bem o glúteo, você vai sentir já alongar aqui na frente, e aí você empurra o seu quadril, sem deitar o tronco, ok? Sem fazer isso. Retroversão pélvica, contrai o glúteo, leve o quadril lá para frente, você vai sentir alongar aqui. Segura essa posição por 1 minuto. Isso vai te ajudar a diminuir a tensão do seu psoas. É importante que você fortaleça ele também, porque se ele estiver muito fraquinho, ele vai tender a ficar encurtado. Coloca uma caneleira, essa perna de baixo de suporte fica estendida o tempo todo, suba o joelho até acima do quadril e desça controlado. Trabalhe com repetições altas aqui. Pouco peso, 20 a 25 repetições. É importante também que você não sinta nenhum bloqueio, pinçamento ou estalo na frente do quadril. O que você faz? Gira um pouquinho a perna para o lado, direciona ela para o lado, e aí você vai criar mais espaço no seu quadril. Então, se você quiser um programa completo para tratamento de dor na lombar, um programa que inclua todos esses conceitos que eu falei, os exercícios do Stuart McGill, mobilidade da coluna, fortalecimento de glúteo, fortalecimento do psoas, alongamento de psoas, eu tenho um programa completo. Vou deixar um link na descrição para você conhecer o meu programa de dor na lombar. Então agora você já sabe o porquê você sente dor na lombar. Pode ser por algum desequilíbrio entre os músculos em torno dela, porque você fez muito em pouco tempo, seu corpo não estava preparado para isso. Também falamos que dá para construir essa tolerância na academia para que você consiga fazer as suas atividades do dia a dia sem se lesionar. Mostrei a importância de você estabilizar a sua coluna para que você não tenha a combinação de peso excessivo com movimentação ou movimentação excessiva com peso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tem mais outros muito interessantes para você assistir, vou deixar eles aqui no card. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo.